Olá pessoal, professor Dudu aqui. Bom, antes de mais nada, queria manifestar a minha imensa saudade de cada um de vocês, de cada uma de vocês. A gente está passando aí agora por um período super difícil, super complicado, claro, para todos nós, né, para todas nós. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir atravessar esse momento. Claro, desde que a gente, né, faça aquilo que tem que ser feito, né, cumpra aí os protocolos que precisam ser cumpridos. E claro, vivamos um dia de cada vez, né? Não adianta também a gente ter toda aquela ansiedade do mundo e tal. Afinal de contas, a gente depende ainda de muitas coisas que estão por vir para poder se orientar, para poder, enfim, tomar as nossas decisões, né? Bom, mas vamos lá, chega de conversa e vamos conversar um pouquinho mais sobre trabalho, sobre as nossas atividades, né? Eu deixei uma listinha de exercícios para vocês, que vocês vão receber, e como vocês devem perceber, é uma lista com questões a respeito da Revolução Francesa. Esse assunto que a gente já tem trabalhado aí já há alguns bons dias, afinal de contas, é um dos temas mais longos aí do nosso programa, né? Bom, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação à lista de exercícios e aos pontos que vocês devem frisar. Primeiro ponto, vamos lembrar daquela definição de Revolução Francesa. É muito importante a gente pensar o que significa uma revolução na história. Sempre pensar naquele conceito de ruptura histórica, né? E aí, nesse sentido, quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente está falando de um processo muito radical de derrubada de um determinado modelo de sociedade na França, que é o Antigo Regime, e construção de um outro modelo de sociedade, de uma nova forma de organização da vida social e também da vida política, né? Então, o Antigo Regime é derrubado e nós temos aí a construção de um Estado liberal na França. Segundo ponto, vamos pensar aí sobre as razões que levaram à Revolução Francesa. Então a gente tem que pensar naquele contexto de crise econômica no âmbito da produção agrícola, que afeta demais as condições de vida das camadas populares, sobretudo os chamados sans-culottes, na cidade também os camponeses, óbvio. É importante a gente pensar também na dimensão financeira da crise. O Estado francês não tinha dinheiro para absolutamente nada. Pensarmos também nos excessos do absolutismo monárquico no que diz respeito ao autoritarismo e em toda a crítica iluminista que vai ser feita. Tudo bem? Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês. A Revolução Francesa é um assunto muito extenso, né? Então eu vou chamar a atenção agora para um outro ponto um pouquinho mais à frente, que eu acho que vale a pena a gente se dedicar. Já num momento mais avançado da Revolução Francesa, existe um momento ali que há uma divisão de projetos revolucionários, né? Existem determinados grupos querendo um determinado caminho revolucionário e outro grupo querendo outro caminho revolucionário. Eu estou falando dos girondinos e jacobinos. Fiquem bastante atentos e atentas a isso, tudo bem? Outro ponto fundamental, existe uma fase da Revolução Francesa, que é a fase da Convenção Nacional, e é exatamente nessa fase que acontece o chamado período do terror jacobino. Fiquem muito atentos e atentas às definições de terror, quais são as medidas que o grupo dos jacobinos vão adotar para poder consolidar o seu projeto revolucionário e, obviamente, isso passa pelo terrorismo de Estado, pelo uso excessivo da violência, enfim. Outro ponto para a gente poder finalizar, aprender a sempre relacionar, quando a gente fala de Revolução Francesa, relacionar Revolução Francesa, ideias iluministas e independência dos Estados Unidos. E aí fica aquela dica importante que eu sempre chamo a atenção de vocês nas aulas. Relacionar a Declaração de Independência dos Estados Unidos com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o seu ponto em comum, o legado iluminista. Beleza? Olha, um grande beijo para vocês. Tomem os devidos cuidados, cuidem-se, que a gente vai se ver em muito breve. Beijão.